Vamos começar com a leitura rápida das leis. Quem está no grupo do Telegram, eu até comentei algumas coisas hoje mais cedo, para facilitar um pouco o entendimento, a compreensão dessas leis. Então, em Shemot capítulo 22, fala assim, ó: se um homem roubar um boi ou ovelha e matar ou vender, ele restabelecerá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Aí o texto continua, verso 2. Se um ladrão for achado por dentro arrombando e for golpeado de forma que ele morra, não há nenhuma culpa pelo seu sangue vertido. Se o sol subir sobre ele, há culpa pela sua matança. Ele deverá fazer completa restituição. Se ele não tiver nada, então ele será vendido pelo seu roubo. Já mudou, né? Já não é mais do que morreu. Já é outra situação. Se o roubo for certamente achado em sua mão, vivo se for um boi, ou jumento, ou ovelha, ele restabelecerá em dobro. Se o homem fizer com que um campo ou vinhedo venha a se comer dele, e puser nele seu animal, e o fizer pastar no campo de um outro homem, ele reembolsará do melhor de seu próprio campo, e do melhor de seu próprio vinhedo. Ele fará restituição. Verso 6. Se fogo irromper e se espalhar pelos arbustos de espinheiro, tanto quanto o trigo empilhado, ou o grão permanente, ou o campo for consumido, aquele que acendeu o fogo certamente fará restituição. Se um homem entregar ao seu próximo dinheiro ou bens para guardar, e ele for roubado para fora da casa do homem, se o ladrão for achado, que ele restitua em dobro. Se o ladrão não for achado, então o amo da casa será trazido aos juízes, aos shoftim, para ver se ele pôs a sua mão nos bens de seu próximo. Verso 9. E toda a espécie de transgressão que seja concernente a boi, jumento, ovelha ou veste, ou qualquer tipo de coisa perdida que algum outro desafiar ser sua, a coisa de ambas as partes se levará diante dos juízes. E a quem os juízes declararem errado, este restituirá em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento, ou um boi, ou uma ovelha, ou qualquer animal para guardar e morrer, ou ficar ferido, ou afugentar-se, nenhum homem vê isso, então caberá um juramento de Iá se firmar entre ambos, de que ele não pôs a mão nos bens do seu próximo, e o dono dele aceitará isto, e ele restituirá. Então, aqui até o verso 11, a gente vai pular para o verso 31. Vamos ler do verso 30 de Shemot 22 e encerrar em Shemot 23, 2. Verso 30 de Shemot 22. Igualmente farás com teus bois e com tua ovelha, 7 dias estará com a sua mãe, e no 8º dia o darás a mim. Isso é quando é o primogênito, né, que é oferecido ao Eterno. Ele deverá ficar 7 dias com a mãe, e no 8º dia ele será dado a Iá. Verso 31 de Shemot 22. E vós sereis homens kadosh a mim, nem comereis qualquer carne que for dilacerada pelos animais do campo, a lançareis aos cães. Tu não suscitarás um falso aviso, não ponha tua mão com o mal para ser uma testemunha injusta. Shemot 23, verso 2. Tu não seguirás uma multidão para fazer mal, nem tu falarás por uma causa para desviar diante de muitos, desviar aquilo que é certo. Então, a Torá de roubo, de empréstimo de animais,
ela muda perto de Shemot 23, no verso 31 de Shemot 22, ela já fala de pessoas que fazem lachonará, que fazem juízo, que falam mal dos outros, falso testemunho. Então, a Torá subitamente ela muda de assunto. Isso tem um porquê, tem uma razão. E essa razão, a gente começa contando uma história. A gente vai contar uma história, a história de uma mulher. Havia uma mulher que ia à feira toda quinta para fazer suas compras de frutas e legumes e verduras. Toda quinta-feira ela ia, que era o dia da feira. Ela olhava os preços e ela ficava furiosa, independente de estar caro ou barato. Ela ficava irada. Então ela pegava as frutas e lançava no vendedor da banca. Se tivesse barata, ela pegava a fruta e jogava no vendedor. Se tivesse caro, ela pegava a fruta e jogava no vendedor. Ela irava. Mas logo em seguida, ela pedia perdão e ela ficava muito angustiada por ter ficado furiosa e por ter jogado a fruta no vendedor. Então, ela ficava muito triste com o ato dela. E dizia: eu tenho uma doença na alma, por favor, me perdoe. Sinto muita vergonha, por favor, me perdoe. O pessoal da feira, já acostumado com ela, a perdoava. Um dia, um feirante falou: não vendo nada para você mais. E o outro falou a mesma coisa: não te vendo mais nada. E todos os feirantes fizeram um acordo de não vender mais nada a essa mulher até que ela tratasse esse problema. Quase um ano depois, a mulher apareceu na feira. E quando olhou os preços, começou novamente a atacar frutas nos vendedores. Depois de um ano de tratamento no psicólogo, ela fez tratamento psicológico, ela ficou um ano sem ir na feira, e no dia que ela vai, a primeira coisa que ela chega e faz é jogar verdura, frutas nos vendedores da banca. O vendedor assustado falou: mas você não fez um tratamento para curar esse seu problema de alma? A mulher tranquilamente, feliz da vida, respondeu: sim, agora não sinto mais vergonha em arremessar frutas em vocês. Olha o que ela foi tratar. Ela foi tratar a vergonha. Agora ficou o quê? Sem vergonha. Ela não foi tratar o hábito, o ato, né, o costume de jogar a fruta nas pessoas, de atacar as pessoas. A vergonha que ela sentia depois. Ela foi tratar a vergonha que ela ficava. Mas é o ponto de vista dela. E essa paraxá, ela trata justamente disso. Ela trata de falta de vergonha na cara. Da pessoa sem vergonha. Baruch Hashem. E será que nós prestamos atenção quando nós ou outros, ou os animais, já que a nossa paraxá de Shemot 22 fala do roubo de animais, do dano que os animais causam às pessoas, e será que nós prestamos atenção quando nós, ou quando nossos animais, eles provocam danos a outras pessoas e seus animais e suas propriedades? Será que essa mulher ela estava preocupada com os danos que ela causava às outras pessoas? E será que o nosso problema, às vezes, não é esse também? A gente está mais preocupado com o nosso sentimento, o nosso emocional, a nossa vergonha. A gente quer ficar sem vergonha para fazer as maldades. Essa é a verdade. Então, é disso que a nossa paraxá trata hoje.
Ela fala de roubo de animais, de pessoas que encontram o boi do vizinho e não devolve, ou um boi vai e machuca o boi do outro, e como que paga isso, como é que conserta isso. E quando nós arremessamos uma fruta no vendedor, como tratar isso, como consertar isso? Quando um incidente dessa natureza ocorre 3 vezes, um boi atinge um outro boi, machucando o outro boi, ou machuca uma pessoa, um boi ele corre atrás de uma pessoa e chifra essa pessoa. Então, quando um incidente dessa natureza ocorre 3 vezes, diz a Torá, o proprietário do touro, do animal, o dono do animal, paga apenas metade do prejuízo ao dono. Então, essa mulher que a gente falou nessa história, ela passou anos e anos e anos e anos, a vida toda, atacando as pessoas. Isso virou um hábito para ela. Esse hábito para ela não era a doença. A doença, na visão dela, era o sentimento que ela ficava, a vergonha que ela sentia de ser chamada a atenção. Ela não sentia vergonha de atacar as pessoas, mas ela sentia vergonha daquilo que as pessoas pensavam dela depois. E no caso de um touro que ataca as pessoas, se o touro faz isso apenas 3 vezes, o dono do touro ele vai pagar simplesmente a metade do prejuízo causado pelo touro. Sendo isso um fato incomum para o touro chifrar alguém de repente, já que é impossível o proprietário do touro evitar uma ação repentina de seu animal, desse modo ele não é considerado totalmente responsável pelo dano causado. Então divide o prejuízo com o proprietário do animal ferido. Mas se ele já sabia o boi era assim. Aí a história muda. Nas 3 primeiras vezes que isso ocorrer, será considerado dessa forma. Mas, se isso continuar a acontecer, virar um hábito, fica comprovado que esse touro ou um cachorro é de natureza destrutiva e o proprietário deverá guardar seu animal e será totalmente responsável por todos os danos causados como resultado de sua falha em impedir esse comportamento. E nós? Não, nesse só se matar alguém, né? Aqui está falando só de danos, de prejuízo. Né? E o animal que vive dentro de nós? E o animal que nós somos quando a gente não consegue dominar a alma? Porque uma pessoa que prejudica outras pessoas constantemente, sempre no mesmo ato, é diferente de uma vez ou outra, de uma pessoa que, por conta de uma situação ou outra, ela dá uma má resposta, ela machuca alguém, ela fere alguém com palavras, ou ela se torna violenta em um certo momento. Ou seja, isso não é da personalidade dela. Mas um animal que gera prejuízo, que ataca outro animal ou pessoas, apenas 3 vezes, é possível recuperar esse animal? Não é costume dele fazer isso, mas uma hora ou outra ele fez. Dá para recuperar ele? Esse dá. É igual um cachorro que não morde. Aí um dia ele morde uma pessoa, mas ele não é de ficar mordendo as pessoas. Com certeza. E será possível para um animal que se desviou do caminho retomar ao seu estado original de inocência? Tudo depende do ponto de vista que um estado é considerado. Tem pessoas que praticam mal e tem pessoas que se sentem mal com isso. Olha só, tem pessoas que praticam mal e depois se sentem mal com isso. Então ela tem 2 mal para tratar. O mal que ela praticou e o mal que ela sentiu. Ela vai ter que abrir mão de um deles.
ou entender que o mal que ela faz bem a ela e por isso não se sente mal, ou tratar o mal original que ela mesma produz. Baruch Hashem? Então nós temos que meditar muito, verificar muito em nós, porque nós somos assim. O ser humano é assim. Às vezes faz uma coisa errada, fala uma coisa errada, pensa uma coisa errada, e aquilo causa alguma situação. E se alguém chamar a atenção, e se alguém falar, ó, você está errado, qual é o comportamento dessa pessoa? Ela fica chateada porque ela fez algo de errado ou porque ela foi chamada a atenção? Então tem gente que não gosta de ser chamada a atenção. Baruch Hashem. Em nossa paraxá, nós aprendemos que um animal de tendência violenta pode ser adestrado e vir a ser um animal mais controlado. Caso isso não seja possível, seu dono deverá vender o outro a outro dono. Então, se uma pessoa tem um animal que tem uma tendência violenta e esse animal não está sendo adestrado por esse dono, ele não consegue controlar, o dono desse animal deverá pegar esse animal e vender para outra pessoa. Então, essa é a decisão mais sábia e é o conselho da Torá. Ou ele poderá vender a outro dono ou dar como um presente a outro dono que seja mais energético e com mais iniciativa para corrigi-lo. Lá tá trancado? Tá lá em cima daquela cestinha. Ou doá-lo como um presente a outro dono mais energético e com mais iniciativa para corrigi-lo. O que é comportamento? Na Torá, a palavra que nós usamos para comportamento é alahá. O alahá. Modo de caminhar. Então, se o alahá do boi não funciona ou não é controlado por um dono, então esse boi, ele deverá ser vendido a outro dono, ou doado, ou trocar por alguma coisa, ele pode decidir o que vai fazer. Mas o problema é que tem que mudar o modo de caminhar, o modo de agir. E mudar o modo de agir, mudar uma tradição pessoal, um costume pessoal é muito difícil. Então, se um alahá não está funcionando, se um boi, se o animal, se o seu lado animal, ele não está funcionando com esse dono, o correto é passar o seu animal, o seu boi, o seu cachorro para outro proprietário, para outro dono. E assim o alahá vai ser modificado. Baruch Hashem? Você tem a mesma coisa. Quando a sua consciência, que é o seu animal, não consegue mudar o alahá, tem que tirar de você, que é dono, e passar para outro dono. Tem que ser. É isso que acontece com o escravo. Nós não estamos sobre o escravo na paraxá anterior. A pessoa. Por que a pessoa virou escrava? Porque ela não tem domínio. Porque o dono dela, que ela própria, não tem domínio. Então ela empobreceu. E ela se empobreceu porque o dono dela não consegue enriquecer. Aí ela é vendida para um dono que é rico, que já é rico. E aquele dono vai servir de exemplo e modelo para que ela possa crescer, que ela possa ficar rica, que ela deixe de ser escravo. A mesma coisa é o animal que existe em você. O animal que existe em você, se você não consegue controlar, você tem que passar, você vira escravo de outra pessoa, você vai ser lançado como escravo de outra pessoa.
E aquela outra pessoa que tem mais domínio, ela vai conseguir gerar domínio em você e te ensinar. E durante 7 anos, você vai ficar debaixo do domínio daquele dono. E no final dos 7 anos, o que acontece? Você conclui o período desse domínio e você começa a ter o autodomínio. Baruch Hashem. Shabbat Shalom. Isso a gente está falando de quê? Isso não é techuvá? Não é 7 anos de techuvá? São 7 anos de techuvá. Não é a mesma coisa? Só mudou a história um pouquinho, né? Mas vocês percebem que a essência é a mesma? Estamos falando da mesma coisa? Então, se você, que é o seu dono, você não consegue controlar o animal que existe em você, o que a Torá manda fazer com esse animal? Se você que é dono não consegue mudar o comportamento, o alahá, o modo de caminhar desse animal, então você vai ter que vender o animal que existe em você para outro dono. E aquele outro dono, ele vai conseguir mudar o alahá. A mesma coisa é uma techuvá. Funciona exatamente da mesma forma. Agora, o problema é que no final dos 7 anos, muitos escravos, eles vão querer continuar sendo escravos. Porque ele não deixa de ser escravo dele próprio. Ele só se vê como escravo. Escravo de quê? Do eu acho, do eu penso, do eu faço, do eu erro, mas não quero consertar. Eu taco a fruta lá no vendedor, mas o problema não é eu tacar a fruta, é a vergonha que eu sinto depois. Então, a pessoa vai tratar da vergonha, mas não trata da culpa dela. Então, esse eu, que é um animal, ele precisa mudar. Baruch Hashem. A Torá pode ser interpretada de uma forma concreta, de uma forma literal. Baruch Hashem, podemos tratar ela, interpretá-la de uma forma concreta e literal? Sim? Sim? Mas também ela traz a interpretação psicológica e espiritual. A interpretação concreta e literal, ela pode ser interpretada por uma pessoa que não vivenciou, que não praticou a Torá. Mas psicológica e espiritual, uma pessoa que só tem teoria, ela não pode interpretar. Ela não vai conseguir interpretar, porque ela não praticou aquilo, ela nunca fez aquilo. Ela pode até interpretar da forma concreta e literal por teoria. Mas ela não vai conseguir interpretar na forma psicológica e nem na forma espiritual. Não vai. Ela não viveu aquilo, então não tem como. Cada um de nós possui uma alma animal interior, uma consciência terrena que vive pela autopreservação e por vantagens. O nosso corpo, a nossa carne, a nossa consciência física, ela sempre vai julgar, pleitear, lutar, ter uma tendência pela autopreservação e por vantagens. A pessoa sempre vai procurar alguma vantagem em cima de alguma coisa. Ela não tem outra visão. Ela não vê mais nada. Mas tem alguns que é mais que outros. É os egoístas, né? Aqueles que se tornam ambiciosos. É alguns que só pensam nisso. Só pensam em dinheiro e ter vantagens. Essa alma animal humana não é interpretada absolutamente como mal e destrutivo, mas com potencialmente mal e destrutivo, assim como potencial bom e construtivo. E esses dois lados necessitam de alinhamento. Ou seja, a alma humana, ela não pode ser interpretada absolutamente como má e destrutiva. Embora algumas pessoas elas vão desenvolver a maldade e os hábitos de destruição.
E todas são potencialmente destrutivas. E também elas são potencialmente boas e construtivas. Porém, elas não fazem uso desse lado. E esses dois lados, eles necessitam de alinhamento. Imagina se aprendemos a usar o lado mal, o lado ruim, e não aprendemos a usar o lado bom, o lado tranquilo. Como é que é a cara do lado mal? Vamos todo mundo fazer a cara, faz a cara do lado mal. Faz aí. Tem, mas vamos deixar os hipócritas para lá. Depois a gente trata dele. Vamos tratar de nós primeiro. Agora faz a cara boazinha. Agora eu quero saber se a Leila está fazendo cara de má, se a Coração está fazendo cara de má, se o João Batista e a irmã Maria, a Flávia Andrade, escute a palavra. Ó, vocês ouviram, né? Se a Cirlei está fazendo, Gilcélio Brito, se o Eduardo, se a Kelly Cristina, Elisei, Expedita, Cláudio Cortez e o Victor Hugo com a Mara e o Itzhak. Se vocês conseguiram fazer a cara de mal. E a cara boazinha. A cara boazinha assim, ó. Faz cara de boazinha aí. É assim mesmo? Agora faz cara de má. Também. É duas em uma. É os mais perigosos, isso aí. É os mais perigosos, isso aí. Tem que... Mamãe também são cinco, todas. Não? Faz cara de má. Não, mas faz a cara de má aí. Não, isso não é cara de má, não. Faz cara de má de verdade. Aquilo lá é irritação. É o extremo. A de má mesmo é a cara da pessoa boa. É cínica. Tá me fazendo isso por Corá todo dia, porque a Corá fala que é pra gente dar a bala no filho. Eu faço gritar com vocês, eu quero parar de gritar e usar a bala. Dar maldade do coração. Não é? O filho não importa a idade, tá na casa do pai, não pode levar varada? Mesmo quando você é da casa do pai, pode levar varada. Tá barbudo, ainda vai levar varada. Filho é filho a vida toda, não adianta. Tem que aceitar. Mas eu não tô dando varada, eu tô aí gritando. Tem que dar varada. Muito bom, irmão João Batista. O Elisei fez. O Carlos Marques. E Shalom, shalom. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem. Depois das caras boas e más, vamos voltar à nossa paraxá. Amém? Quando nascemos, nossas tendências são inocentes. Porque nós não precisamos tomar nenhuma decisão. É um dono que toma decisão por nós. E nós somos inocentes e nós não temos domínio próprio. Portanto, nosso potencial, ele não tem autonomia para direcionar nossa força vital para que a nossa alahá ela tenha uma opção, ela tenha uma escolha. O que é alahá? Você sabe, João Paulo? É o modo de caminhar, o modo de viver, é o modo de fazer escolhas, é o seu estilo de vida. Isso é alahá. Então, quando nós nascemos, nós não temos tendências. Não fazemos, é outras pessoas que fazem escolhas por nós. Então, quando uma pessoa ela começa a ficar muito descontrolada, ela não consegue dominar o animal que está nela, o que ela precisa fazer? Ela precisa pegar o domínio dela e passar para uma pessoa justa, amorosa, severa, íntegra, honesta, transparente. E é isso que acontecia com o escravo. O instinto do bebê é apenas se alimentar e dormir. Embora tenha alguns bebês que a vida toda é bebê. Só quer saber de comer e dormir.
Não é o caso do João Paulo. Ele só pensa em seu bem-estar e qualquer coisa que saia fora desse ponto de vista, o bebê manifesta com choro, com reclamação. E suas necessidades naturais de uma vida boa e confortável tornam-se o seu principal esforço. Com o tempo, olha só, com o passar do tempo, com o passar dos anos, o bebezinho vai crescendo. E esse tipo de demanda de querer vida boa, tranquila, roupinha passada, comidinha pronta, vasilhinha limpa, né? Assistir televisão na hora que quiser, mexer no celular na hora que quiser, dormir na hora que quiser, não limpar nada, não fazer nada. Esse tipo de demanda vai sendo aprimorado. As necessidades passam a ser outras e começamos a ter autonomia. E se a nossa consciência animal não é educada, culta e refinada, esse animal inocente pode se tornar um indivíduo egocêntrico, preguiçoso, cobra as coisas e é capaz de destruir a si mesmo e os outros à sua volta. Ele cria desarmonia em torno de sua vida. E para conseguir tudo isso, para conseguir suprir suas necessidades egocêntricas. Muitas pessoas, não são todas, realmente se tornam animais. As forças nocivas de sua maneira de viver, olha só, as forças nocivas de sua maneira de viver causam a dor para si e para os outros à sua volta. As pessoas têm comportamento comum, a qual ela está acostumada, e em comportamentos incomuns que são praticados em um dado momento. Quando o animal tem geralmente moral e comportamento manso, decente, e seu ato de destruição é um caso raro, é uma vez ou outra, a Torá ordena que devemos ser compreensivos com o dono do animal. Não foi isso que nós começamos a ler? Que se o touro só machuca outra pessoa 3 vezes, ou gera um prejuízo em outro animal só 3 vezes, o dono só paga a metade do prejuízo. Mas se o animal transforma isso em um hábito, vai chegar a um certo ponto que vai ter que pagar o dobro do prejuízo do outro. Reconhecer a falha e aceitar a responsabilidade necessita tanto de compreensão como de perdão. Isso é um ciclo completo. E a mesma coisa acontece na vida espiritual. Aquela pessoa que o pecado dela, que a transgressão dela vira hábito, vira costume, virou o alahá dela, o mundo espiritual, ele vai chegar a um certo momento que ele não vai cobrar mais a metade da transgressão. Ele vai cobrar o dobro, ou até 5 vezes mais. E aí a pessoa vai ter grandes prejuízos na vida dela e muitas coisas que ela poderia consertar, que ela poderia voltar atrás e mudar, não vai ser mais possível, restando apenas o prejuízo. E o mundo espiritual, ele é certeiro na cobrança, ele não falha e nem falta. Reconhecer a falha e aceitar a responsabilidade necessita tanto de compreensão como de perdão. Esse é um ciclo completo. Vocês nunca se esqueçam disso. Reconhecer a falta e a falha e aceitar a responsabilidade necessita tanto de compreensão como de perdão. Nunca se esqueçam disso. A natureza humana tem um propósito de corrigir erros. Qual é o propósito da nossa natureza? Corrigir erros. Eu pergunto, corrigir erros faz parte do seu alahá, das suas metas diárias, mais do que o seu prazer, as suas necessidades, a sua... Mas você para assim todo dia, o que eu tenho que corrigir hoje? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar a minha lista aqui. Vocês fazem isso? Mas e quando você vai tratar do seu erro, só da sua vergonha e não de ter tacado fruta lá no vendedor? Porque nós costumamos não enxergar
que a vergonha ela é causada porque a gente tacou fruta no vendedor. Jogar fruta no vendedor virou um hábito, às vezes, e aí você não conserta mais aquilo. Mas o seu sentimento ruim, a sua vergonha, isso você quer tratar, isso você quer consertar. Então você faz uma substituição na sua techuvá. Aquilo que te faz mal, aquilo que te entristece, aquilo que te deixa para baixo, isso você quer corrigir. Mas o mal real, o que já virou costume, ou aquilo que você não enxerga mais, isso você não procura corrigir. Então isso é uma grande falha, um grande erro no techuvá. Agora eu pergunto, o que é mais fácil? O seu inimigo achar erro em você ou o seu amigo achar erro em você? Quem é melhor para achar falha na outra pessoa? É o inimigo ou o amigo? Quem? Os amigos nos consolam. Os inimigos nos promovem. Geralmente o amigo nunca fala a verdade para você. O inimigo não tem nada a perder. Muito pelo contrário. Ele vai ter prazer em te mostrar os seus erros. O inimigo vai amar escancarar o seu erro. O amigo, não. E muitas vezes, o amigo, ele contribui com o seu erro, ainda te massageia, dá uma polidinha na sua vergonha para que você cuide só da sua vergonha. A natureza humana tem um propósito de corrigir erros, de transformar o que é ruim em bom. Nosso objetivo não é a perfeição, mas a responsabilidade. A vida, às vezes, coloca pedras no nosso caminho e, quando tropeçamos, podemos perder a cabeça e agir de forma rara, pois não estamos acostumados com as novidades. Mas aquelas pessoas que têm natureza egoísta, destrutiva, suas tendências se tornam rotinas transformadas em normas negativas. Então, essa pessoa necessita de outro dono que não ela mesma. Geralmente vira um escravo e vai passar 8 anos sendo ensinado, como um bebê que nasce. Então, na paraxá anterior, nós estudamos sobre escravos. E agora, a Torá, depois de a gente estudar sobre escravos, depois dos animais que causam prejuízo, depois de estudar sobre a alma animal, a gente entende que uma techuvá de 7 anos, para que a gente possa ser corrigida, a gente precisa de um outro dono. Aí surge uma pergunta, nessa altura da paraxá. Você, como dono de si mesmo, da sua miséria e da sua pobreza, que chegou a ser escravo, você tem capacidade, você é apto a se corrigir? Se você se entregou como escravo, você é apto a se corrigir? Não. Quem é apto a se entregou como escravo não é, porque senão não chegaria a ser escravo. E de quantas coisas nós somos escravos? De quantas coisas que nós fazemos? De quantos comportamentos, de quantas atitudes, de quantas escolhas erradas nós nos tornamos escravos e muitas vezes a gente não consegue corrigir elas. E errar faz parte da vida. Mas quando esses erros tornam-se hábitos regulares, sem controle, a própria pessoa o transforma em ferramenta de justiça. Vocês entenderam essa parte? Olha só, errar não faz parte da nossa vida? Não faz, João Paulo? E quando esses erros, eles se tornam hábitos regulares, vira mania, vira costume. A pessoa perde o controle. E aí, o que a pessoa faz quando isso acontece? Ela transforma essa ferramenta, esse hábito, esses erros, transforma essa ferramenta em justiça de autoproteção, de argumento para suas decisões e seus atos errados. Não é justiça da Torá, é a justiça para ele manter o erro dele.
ele começa a usar aquilo como proteção, como razão. Isso é transformado em um estilo de vida, em uma rotina, um vício disfarçado de é o meu jeito de ser. Ah, eu sou assim. Ah, eu nasci assim. Ah, foi assim que eu aprendi. E você não é inocente. Não adianta pensar que é inocente. E é difícil aceitar ser culpado de suas escolhas. Quem que aceita ser culpado das próprias escolhas erradas? Sendo que seu ponto de vista, ele lhe informa que você está certo, que tem razão, que você tinha motivo, tinha motivação. Mesmo que seu ponto de vista destrua outras pessoas e a si próprio. Baruch Hashem. Quais seriam os caminhos para quem reconhece que é um animal raivoso? Quais são os caminhos que a pessoa vai ter? Fazer techuvá. Mas existem, a Torá, ela prescreve o roteiro. Ela prescreve o caminho para isso. Baruch Hashem. A correção vem pelo processo de reconhecimento e autoaperfeiçoamento. Então, no meio israelita, é muito comum uma mitzvah da Torá chamada Torrecha. Torrecha. O que é a Torrecha? É quando você corrige o seu próximo. Isso é uma mitzvah da Torá. Então, se eu sei que alguém está cometendo erros, nós temos obrigação de chegar na pessoa, toda rabá. Nós temos obrigação de chegar na pessoa e falar, ó irmão, ó irmã, você está praticando esse erro, essa falta. Então, isso é um processo de reconhecimento e autoaperfeiçoamento, enfrentando seus próprios desafios, seus próprios limites e os seus mais profundos medos, traumas e revendo em seu caráter abusivo aquilo que considera suas maiores necessidades. Porque nós temos o hábito de pegar as nossas necessidades e transformar em egoísmo. E aí a gente começa a agir em cima daquilo que a gente precisa e a gente começa a praticar coisas que não devia fazer. Já que uma pessoa, para adquirir paz e alcançar aquilo que precisa, faz mal aos outros e não vai colher nenhum tipo de resultado positivo. Muito pelo contrário, vai gerar em torno de si pessoas que não confiam nela, em vez de resultados positivos. Pessoas que têm medo de estar perto dela, pessoas que vão evitar compartilhar suas vidas e suas posses com ela. E se você investigou o seu mundo oculto, e quem é capaz de fazer isso? De se olhar, de se analisar e de investigar a si próprio. De tornar o seu próprio inimigo. Quem consegue se transformar em auto-inimigo e se promover e apontar os seus defeitos e erros sem medo, sem preocupação alguma. Porque a gente quer muito ter qualidades, a gente não quer ter os defeitos, só que a gente enxerga os defeitos como qualidades. A maioria faz isso. Que é ele próprio. É. Mas na hora de ouvir Paraxá, não quer ouvir Paraxá. Então, se você investigou o seu mundo oculto e não consegue determinar todos esses pontos falhos, você precisa alterar a propriedade do animal. Por não conseguir, pelos seus próprios méritos, por sua consciência, você falha. E o seu animal deve se tornar uma propriedade de Elohim. Como um escravo, já que a forma livre não conseguiu. Então, tem pessoa que, quando é livre, ela não consegue dominar o animal ruim que está dentro dela. E ela acaba se transformando em um escravo. Então, ela deve passar 6 anos sendo servo de um homem livre
e ele lhe oferecerá ao final, o 7º ano, a liberdade, que é período de techuvá. Elohim cria o universo e a cada tempo presente. E cada momento é um tempo único e novo. E nós somos recriados o tempo todo. E tudo segue uma sequência ordinária. Algo deixa de existir para algo novo que já existia, existir novamente. A maioria de nossas células, a maioria das células que um adulto tem hoje, não existia ontem. E as de ontem não existem hoje mais. O bebê que nasceu não existe mais. E o pecador tem nessa mudança de tempo e espaço ser uma nova criatura e uma boa porta para mudar quem você é. Coloque seus shedim para descansar e seus malachim para trabalhar. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Colocar os shedim para descansar e os malachim para trabalhar. A maioria das pessoas não consegue fazer esse avodá Elohim. Põe um shedim para trabalhar e põe os malachim para descansar. E aí começa a ter problema, começa a sofrer, a ter dificuldade, e não sabe por quê. Mas em volta está cheio de shedim. Não é isso que acontece com a maioria das pessoas?